O tema de hoje é estar consumado. Quando eu comecei, Deus deu essa direção para a gente trazer essa mensagem. Eu comecei a estudar, né, o chamado. Como nós estamos falando, todos nós temos um chamado. E Jesus tinha uma missão. E aí, o momento de que se completa essa missão de Jesus, né? É muito interessante a gente ver o que é a palavra, né? O que os evangelhos dizem, né? Então, por exemplo, onde foi que Jesus disse está consumado? Foi lá na cruz, né? Mas Marcos 15:33, Marcos descreve assim: chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Só para vocês saberem, né, que hora sexta, que hora nona. Então, a hora sexta é 6 horas da manhã, mais 6. Então, nós temos aqui, começando das 6 horas da manhã. Então, mais 6 deu 12. Então, quando fala a hora sexta, entenda meio-dia, tá? Porque as horas começam às 6 da manhã. Então, a hora sexta, 6 mais 6, 12. Então, ao meio-dia, segundo a palavra aqui, chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, até as 3 da tarde. Então, muitas pessoas às vezes falam assim, olha, quando Jesus, né, expirou, houve trevas e tal. Não, as trevas começaram antes, né? Meio-dia, no dia da crucificação, começou, o dia virou noite e durou 3 horas aquela situação, né? E a palavra diz que foi até a hora nona. Na hora nona, Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, o que quer dizer? Deus meu, por que me abandonaste? Então, Deus, né, Deus é luz. Então, quando a terra fica em trevas, é porque Jesus estava carregando sobre si todos os pecados que já tinham acontecido e aqueles que aconteceriam. Então, ali havia trevas e Deus não convive. Deus é luz, ele não convive com as trevas. Então, naquele momento, Deus, ele se afasta de Jesus, porque Jesus estava carregando sobre si, sem ter nunca pecado, né, todos os pecados do mundo. Então, imagina o sofrimento de Jesus, além de tudo que ele estava passando, ele ainda sentir que Deus não estava com ele, né? Você já parou para pensar? Uma pessoa que você ama tanto, de repente ela fala assim, olha, estou te deixando. Nem queira pensar assim, né? Mas assim, Jesus e o Pai eram um só, né? É um só. Mas ali, né? Ali, Deus deixa Jesus ali, né? Por conta de que ele estava carregando sobre si o pecado do mundo inteiro. Bom, mas aí a palavra aqui diz assim, né? Porque, Deus meu, por que me desamparaste, né? Já em Lucas, isso era Marcos, né, descrevendo. Lucas, em 23:46, ele descreve assim, Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Então, agora o Evangelho de João já diz com mais detalhe. A palavra do Evangelho de João é nisso que eu gostaria de vocês atentassem, a palavra-chave da mensagem de hoje. Ele fala o seguinte, depois, vendo Jesus que estava consumado, que ele já tinha feito tudo que precisava ser feito, para a qual ele veio. Então, depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, e para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede, né? Então, Jesus ali mostra que realmente ele se fez homem, né? Porque ele teve sede, né? Ele falou, tenho sede. Então, estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam, né, de vinagre uma esponja,
fixando num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, tomou Jesus o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Então, a palavra-chave do tema que nós vamos estar ministrando hoje aqui é está consumado. Então, quando é que Jesus diz: está completada a minha missão na terra? Quando se cumpriu toda a Escritura, né? A Escritura dizia que o Filho do Homem seria levantado, né, na cruz, o Filho do Homem seria, ele teria sede e daria um vinagre para beber. Tudo isso está na Escritura. E Jesus cumpriu uma a uma tudo aquilo que a Escritura previa que ele cumprisse para que a sua missão fosse completa. Então, a pergunta que eu faço para vocês, né? Quem pode dizer essa frase, está consumado? Quem tem uma missão para cumprir. E quando ele completa essa missão, então ele fala assim, ó, está consumado. Então, a palavra-chave dessa mensagem hoje é a missão que nós temos, né, está consumado. Então, fecha seus olhos, mesmo sentado. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada um que o Senhor enviou aqui nessa noite, por cada irmão e irmãs que estão também pela internet acompanhando esse culto. Eu peço agora, Senhor Deus, que o Espírito Santo usa, Senhor Deus, teu servo, para que eu possa ministrar essa palavra de acordo com aquilo que o Senhor preparou. Não seja eu a falar, mas o Senhor esteja usando a minha boca, Senhor Deus, que o pregador possa falar aquilo que vem do teu trono. Traz luz a esse entendimento que nós buscamos aqui nessa noite. Que cada um que está aqui nessa noite possa receber, possa essa semente cair em solo fértil e ela possa, Senhor Deus, crescer e multiplicar. Que todos nós possamos sair daqui nessa noite acrescentado da fé. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então Jesus ele veio com um objetivo, com uma missão a ser cumprida. Então, a palavra, né, as Escrituras, eu fiz questão de marcar aqui esses pontos, que mostra ali, no detalhe, né, a palavra dizendo assim, então Jesus, né, vendo Jesus que estava consumado, Jesus estava ali na cruz, sofrendo tudo, né, que nós sabemos que ele sofreu. Mas ele tinha ali, ele não se desligava do objetivo para o qual ele veio, completar a sua missão. E somente quando, né, até esse detalhe do vinagre, né, que a palavra diz que para se cumprir a Escritura, ele disse, tenho sede. E aí as pessoas vieram e trouxeram o vinagre para ele, né, e aí assim que ele tomou o vinagre, ele inclinou a sua cabeça e, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, nisso aqui, irmãos, né, nós queremos para vocês que todos nós temos uma missão, né, um chamado. Agora, o detalhe é que o Senhor está trazendo para nós, assim como Jesus estava focado em cumprir tudo aquilo que lhe foi dado. Nós falamos aqui no início, na abertura, né, sobre o chamado de Abraão. Abraão teve um chamado de Deus, né, que ele tinha que deixar sua terra, sua parentela, e ir para uma terra que Deus lhe mostraria. E ele fez exatamente tudo que Deus chamou e lhe endereçou. Jesus tinha o seu chamado, e Jesus ali na cruz, ele estava vendo o que falta ainda para eu completar o meu chamado, a minha missão. Então, assim, Deus está falando para nós. Nós temos um chamado, nós temos uma missão aqui na terra. E você que está aqui nessa noite, que congrega conosco, eu vou dizer para você que não é por acaso que você está conosco, porque Deus tem, né, um propósito na sua vida, na sua família, e colocou em comunhão conosco para que a gente juntos cumpramos o propósito de Deus através desse ministério. Então,
Cada um de nós tem chamado. Então, como é fundamental para nós entender, pastor, que chamado que eu tenho, né? Então, vocês entendam, fica assim, peça agora que o Espírito Santo traga à luz a esse entendimento para que a gente possa continuar aqui jogando o entendimento. Então, para nós cumprir um chamado, atender um chamado, primeiramente, trazendo um exemplo de Abraão, o pai da fé, nós precisamos de ter fé, amém? Abraão, sem nunca ter visto, porque as pessoas na época tinham milhares e milhares de deuses, né? Era pedra, pau, de tudo quanto era jeito, os deuses. Abraão, ele conheceu o Deus invisível, e ele creu nele, e aquilo foi imputado para a sua justiça ser o pai de uma grande nação, por o fato dele crer. Então, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, na primeira coisa, para nós entendermos essa mensagem de hoje, que nós temos um chamado, e que nós queremos que você saia daqui entendendo esse propósito, eu quero que você saiba o seguinte, que para o que nós precisamos? Fé. Precisamos de fé. Então, agora, quando você fala fé, né, eu até comentei já com vocês, muitas pessoas, a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem muita gente que define fé, como o dicionário diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? Muita gente define fé em Deus é confiar em Deus. Tá certo que nós temos que confiar em Deus, mas para confiar tem uma coisa antes de confiar. Para que a gente tenha fé em Deus, que é confiar em Deus, a gente precisa antes conhecer a Deus, tá bem? Você não confia numa pessoa que você não conhece, não é verdade? Eu tenho fé em Deus. Mas, assim como eu estava falando aqui, né, nesse estudo teológico aí, né, que nós estamos fazendo, que é um estudo, uma teologia bem estratificada, não se assuste não, que não é muito pesado, não, é mais assim para a gente refletir alguns temas. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer, né, o nosso Deus Todo-Poderoso. E muitas pessoas não conhecem a Deus, pensam coisas diferentes daquilo que é Deus. Por isso, a primeira coisa que nós temos que ter é conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, saber quem é Deus. E aí, quando nós sabemos quem é Deus, quando você tem esse conhecimento de Deus, então você confia em Deus. Eu comecei aqui, depois da oferta, falando assim, Deus é fiel. Amém? E por que eu falei com essa convicção? Porque eu conheço esse Deus que tem sido fiel na minha vida, na vida da minha família e de tantos irmãos aqui na igreja. Então eu conheço, você conhece. Então nós temos que conhecer. Quando você conhece, quando você realmente sabe quem é Deus, você confia em Deus. Aí vem a fé. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Jesus dava cada briga lá com os fariseus, né, que ele falava assim, vocês não conhecem a Deus. Os doutores da lei, conhecedores de todo o Torá, tudo aquilo, o que foi escrito ali por todos os profetas, mas ele conhecia tudo a escrita, mas não conhecia a Deus. Por quê? Ele falou o seguinte, se vocês conhecessem a Deus, vocês conheceriam a mim. Porque aquele que me conhece, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus falou assim, olha, para os fariseus, vocês não conhecem a Deus. Então, primeira coisa que nós precisamos aqui, irmãos, é conhecer a Deus. E aí, nós estamos falando de chamado. Assim como João Batista, que todos conhecem, que é aquela voz que clama no deserto, né? Que tinha um chamado para vir preparar a chegada do Messias.
os montes se aplanarão, né? Os rios serão colocados nos ermos para a chegada do Messias. E João Batista tinha uma missão: pregar o arrependimento. Então ele veio para que Jesus, né, preparar a chegada de Jesus. Essa era a missão de João Batista. Nós temos a nossa missão. João Batista veio preparar o caminho para o Messias. Jesus veio e subiu aos céus. E nós temos a missão de propagar o Evangelho, de levar, né, o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, levar a palavra. Essa é a nossa missão. A nossa vida tem que testemunhar o Evangelho de Jesus. Então, quando nós entendemos o nosso chamado, você começa a ver o seguinte: existe uma coisa muito importante, que nós vamos ver mais para frente nessa administração, que nós precisamos completar o nosso chamado. Então, se nós não podemos deixar, né, de cumprir a missão, nós temos que ter o mesmo zelo que Jesus tinha, o mesmo zelo que Abraão tinha. Irmãos, pensa no chamado de Josué, né? Entrar com aquele povo para tomar posse da terra prometida, substituir Moisés. Josué tinha essa missão, esse chamado. Então, Josué, ele falou: e agora? Aí Deus falou assim: não tema, eu sou contigo, né? Tenha coragem, né? Não fique com medo. Irmãos, qual foi o sucesso de Josué na sua missão? Ele não fazia nada sem falar com Deus. Jesus, o tempo todo, ele se retirava para falar com Deus. Então, qual é a nossa referência aqui? Nós precisamos estar diretamente ligado, né? Dobrar o nosso joelho e ter aquele momento de falar com Deus, falar: Senhor, como é que eu estou na missão para a qual o Senhor me chamou? Aonde eu estou falhando? O que eu preciso? Me ajuda. Então Josué, irmãos, ele teve 31 combates de tomar, assim, ele venceu 31 reis, né? O povo de Deus enfrentou 31 reis e conquistaram 31 nações para estabelecer, né, o povo de Deus na terra prometida. Só uma derrota em que Josué teve, né, que foi logo depois que eles tomaram Jericó, né? Aí tem aquela passagem lá de aí, né, que é um lugar pequeno, que ele falou assim: vai lá, é uma cidadezinha pequena, se nós tomamos Jericó, vai lá e vai ser moleza, né? Só que ele não conversou com Deus. E aí houve uma derrota ali, as pessoas foram mortas, vieram fugir, foi uma vergonha para o povo de Deus. Aí ele falou: Senhor, estava tão bem na vitória lá em Jericó, por que aconteceu essa tragédia? Aí Deus falou o seguinte: por quê? Tinha um pecado lá, né, no povo de Deus, buscou, né, trouxe uma capa babilônica lá. A orientação de Deus é que não podia pegar nenhum despojos, né? Então teve um lá que trouxe um despojo da guerra e guardou na sua tenda, né? Desobedeceu a Deus, só isso, não precisamos entrar no detalhe. Mas a partir daquele momento que aquela família toda foi punida por aquela situação, por aquela derrota, nenhuma guerra foi perdida. Por quê? Porque Josué falava: Senhor, eu devo subir contra aquele povo? Como é que vai ser? E Deus orientava. Então, qual que é o segredo? Nós temos uma missão, mas nós estamos em contato com Deus.
o Senhor de todas as coisas. É Ele que nos comanda, Ele que nos guia. Então, nisto, a gente tem que entender o seguinte, né? Nós temos um chamado, temos uma missão, mas nós estamos falando de uma missão para servir ao Deus Todo-Poderoso. Então, nisso aí, é que nós estamos falando, você não está fazendo, nós não estamos aqui para servir, né? Fazer alguma coisa que não tenha lá todo o apoio dos céus na nossa vida. Quando você percebe que você tem uma missão, mas você não está sozinho, opa, aí melhorou. Né? Porque às vezes, por falta de conhecer a Deus, por falta de conhecer o chamado de Deus, nós nos sentimos só. Mas não que você esteja só. Então, nisso aqui, né, nós estamos falando, fomos chamados para uma missão, mas nós temos que conhecer a Deus, conhecer o Todo-Poderoso, aquilo que é o chamado dele, o que Ele tem para nós, e manter contato direto com Ele, ter tempo de comunhão com Deus. Então, quando nós, há 90 dias atrás, começamos esse projeto de oração, né, Deus tem se revelado para muitas pessoas, muitos propósitos já foram alcançados. Né? Então, por quê? Porque Deus está lá. Se nós pedimos, né? Batei e abrir-se-vos-á, né? Buscar e acharei. Então, tudo aquilo que quem procura, acha. Então, quando nós sabemos que Deus não nos deixa desamparado, Deus está conosco, que Deus é conosco, então as coisas começam a ter um outro sentido. Então, quando nós falamos aqui da palavra de Deus, eu queria trazer aqui uma passagem que está no livro de Salmos 24, de 9 a 10, que o salmista fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória, amém? Irmãos, a palavra aqui está dizendo assim, a palavra está dizendo assim: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai vós, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O que quer dizer essa palavra, pastor Aguiar? Levantai a cabeça, entenda quem é Deus, entenda para que Ele nos chama, entenda qual é o propósito, qual é a nossa missão. Então, quando nós entendemos, então nós começamos a apresentar Jesus, né, para que entre o Rei da Glória. Se Deus, né, habita em nós, né, nós somos portais, somos porta para que outras pessoas também alcancem essa mesma comunhão com Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, entenda, levante as suas cabeças, né, portais eternos. Nós somos portas para as pessoas virem para Deus, para o Senhor. Então, pensa a importância que Deus nos chamou. Pensa, né, que mais do que vir ao culto, estarmos aqui num momento de louvor, de adoração, de uma ministração da palavra, Deus falando é muito mais que isso. Deus está falando o seguinte: a sua vida são portais para outras pessoas chegarem a Deus. Quando nós temos esse entendimento, a palavra diz aqui, né, vou ler de novo: para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus. Para que Jesus chegue às outras pessoas, Ele vai chegar através das nossas vidas. Nós temos que apresentar Jesus para as pessoas. A nossa vida tem que mostrar que é esse o caminho. Então, quando a nossa vida reflete, né, a palavra de Deus, nós somos o Evangelho vivo de Jesus. Quando nós vivemos o amor de Deus, quando nós trazemos a bondade, o perdão, trazemos a ministração do amor, nós estamos levando Jesus, nós estamos sendo o portal para aquelas pessoas serem tocadas e pessoas que vão conhecer. Então,
levante a cabeça, né? É entendimento, para que a gente entenda, né, que a nossa vida é um portal para as pessoas chegarem a Cristo. Então, por isso, né, nós estamos chamados aí para conhecer Jesus. Quando nós falamos aqui, nessa parte, nós precisamos confiar. Aí a pergunta é a seguinte: Jesus está na sua vida? Sim. Jesus é o meu Todo-Poderoso, Ele é o meu Senhor. Mas é Ele que governa a sua vida mesmo? Então, por que está perguntando, pastor? Porque é o seguinte, é isso que Ele falou para nós, né? Que Ele quer ser o Senhor, nos dirigir, nos guiar. Falando em dirigir e guiar, você que é motorista, que dirige, né? Que não aqueles que não, eventualmente, mas pensa, você que é motorista que dirige constantemente. Por exemplo, o Cícero aqui, né, até na profissão, né? Irmãos, se você é o motorista e você vai para todo lado, é você que dirige, a hora que você vai sair para um passeio com a sua família, que estão todos lá dentro do carro, você entregaria a chave, o volante para ser mais certo, para alguém dirigir no seu lugar? Opa, né? O que acontece? Você fala, não, peraí. Então Jesus, Ele entrou em nossa vida, nós falamos que nós temos Jesus, mas Jesus governa a sua vida. Nós confiamos em dar o volante da nossa vida para Jesus? Nós fazemos aquilo que Jesus faria? Então, quando a gente tem realmente o governo da nossa vida, assim como você é difícil você sendo um motorista, você entregar o volante, estando lá toda a família para uma viagem ali, né? Para uma pessoa que não seja você. Mas Jesus está falando assim, eu quero o volante, né, da sua vida. Seja na área pessoal, seja na área familiar, na área profissional, eu quero governar a sua vida. Então, quando nós entendemos esse propósito, e então nós confiamos, falamos assim, Jesus, pega o volante aqui, né? Aquilo que o Senhor falar, aonde o Senhor for, eu vou, aquilo que o Senhor fizer, conte comigo que eu vou estar junto. Então, nisto, nós começamos a andar segundo a direção de Jesus na nossa vida. Então, nisso aqui, começamos a buscar assim, um entendimento, uma direção que nos leva a conquistas. Então, aí eu queria ler aqui para vocês uma passagem de Isaías, porque nós temos um chamado, como eu disse aqui para vocês, Isaías 43:10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Então, nós estamos falando aqui do Deus único. Deus fala o seguinte: vós tem um chamado para ser minha testemunha. Não é isso que eu estou falando desde o começo? Deus nos chamou para um propósito, para ser uma testemunha do Evangelho de Jesus. Testemunha, né, de uma mudança que precisa acontecer na vida daqueles que ainda estão nas trevas. Então, quando nós falamos aqui, como é que eu vou andar, né, ser testemunha de Jesus? O Senhor fala 3 coisas. O entendimento é um processo. Primeiro, Ele fala o seguinte, né, vou ler aqui de novo. Vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creais e entendais. Então, primeiro, você sabe quem é Deus. Primeiro, você sabe quem é Jesus na sua vida, né? O Todo-Poderoso, que você confia realmente. A partir do momento que você sabe, você crê nele, você confia nele. E a partir do momento que você crê nele, você confia nele, você entende o propósito para que você foi chamado. Então, primeiro, né, para que saibais, para que creais e para que entendais. Então, se nós
não entendemos que primeiro nós temos que ouvir a palavra, temos que saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso, que nos chamou, que tem um propósito, que você não crê nele, né? E aí você vai chegar no terceiro processo, que você vai entender o chamado dele. Ele não nos chamou aqui apenas para que eu e você fôssemos salvos. Ele nos chamou para que nós fôssemos sal da terra, luz do mundo, para que aqueles que estão na escuridão encontrassem o seu reino. Então, por isso, a palavra diz aqui, Isaías, vós sois as minhas testemunhas. A nossa vida tem que testemunhar Jesus, né? Se você é um crente, agente secreto, que ninguém sabe que você é crente, você não está testemunhando Jesus. Então nós precisamos falar, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso, o meu Senhor é o Senhor Jesus, né? E falar, né, para aquele que não está perdoando, o perdão, falar do amor, aquele que não perdoa, aquele que quer, né, rebater o mal com o mal, você trazer aquilo que Jesus nos ensinou. Nós temos que amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Então nisso aqui, nós temos esse propósito. Então nisso, o que acontece? Nós temos que buscar um entendimento. Só que tem um problema. Vocês vêm aqui, recebem a palavra, né? Pega na internet, ouve uma mensagem, só que o inimigo, o maligno, ele não deixa barato. A palavra diz lá, Jesus ele ensina lá a parábola do semeador, Mateus 13:19, ele fala assim, a todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Então, quando nós ouvimos a palavra, mas nós não compreendemos, né? Vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. E esse é o que foi semeado na beira do caminho. Então, o que acontece? Muitas coisas que têm sido semeadas, né? Seu coração maligno tem arrebatado. Por quê? Porque faltou a compreensão. Faltou o entendimento. Para que Deus nos chamou hoje, né, para esse culto? É mais uma palavra? Não. Deus está falando coisas aqui tremendas. Quem tem ouvido, ouça, né? Porque Deus está revelando aqui, né, que nós temos um chamado e que Ele tem uma expectativa para cada um de nós. Se nós entendermos Ele, né, se nós saibais e nós criais, então nós vamos entender Ele e nós vamos andar segundo a sua vontade. Então nisso aqui, nós temos que ter esse entendimento para poder ter a vitória. Como eu disse, né, Josué teve 31 vitórias porque ele entendia qual que era a direção de Deus para a vida dele. Então, uma pessoa que nasceu de novo, mas continua vivendo a mesma vida antes de conhecer a Cristo, essa pessoa, ela não aconteceu nada na vida dela, é uma frustração porque a palavra diz que agora, né, nós temos que viver uma outra realidade. Tudo aquilo que nós tínhamos assim, aquelas formas de ser, nós temos que deixar para trás. Eis que tudo novo se fez. Então, quando nós estamos vivendo a mesma coisa, a mesma situação que nós estávamos antes, é igual um casal que casaram, né? Um casal, mas eles não sabiam o que era viver em uma só carne, né? Pensa no casal que nunca entendeu o significado de uma aliança. Ele não sabe que a aliança é o fim do eu, é a morte do eu para que viva o nós. Quando fala em aliança, né, eu me lembro bem assim uma coisa que a gente na escola aprendeu, as alianças entre nações. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez aliança com os Estados Unidos, Aliança do Atlântico, que era para proteger toda a costa, né, do Atlântico. Então, a Marinha Americana ajudava a defender as costas, né, os territórios brasileiros, assim como os brasileiros foram lutar na Itália, ou seja, uma aliança,
né? Uma aliança é um pelo outro. Aí, muitas pessoas não entendem. Quando a gente fala em aliança, por exemplo, você não tem mais o eu, né? Agora tem o nós. E aí tem uma ilustraçãozinha que no curso de casais a gente sempre fazia, que é a história do homem, né? Um homem pobre que só tinha uma cabra, e Deus chamou ele para fazer uma aliança. Quando Deus chamou ele, falou assim: fulano, vamos fazer uma aliança. Aí o homem falou assim: mas o que é fazer aliança? Aquilo que é seu vai ser meu. E aí, a hora que ele falou isso, o homem começou a chorar. Eu só tenho essa cabra. Eu só tenho essa cabra. Né? Aí Deus falou assim: mas você não ouviu? Tudo que é meu vai ser seu. Então a aliança que Deus nos chama é para que a gente não fique olhando só para a nossa cabra. Para a gente poder olhar que quando nós estamos em aliança com Deus, Deus quer que a gente olhe, e você agora é filho de Deus, o reino de Deus te pertence. Então nós temos que usufruir daquilo tudo que Jesus conquistou na cruz. Então nós temos que ter conhecimento daquilo que nos pertence. Nós não somos mais cidadãos da terra, somos cidadãos do reino de Deus. Então quando nós temos isso na nossa vida, essa consciência, então nós começamos a ter mais confiança, saber que vale a pena a gente estar em aliança com Deus, que a nossa vida não pertence mais a nós, a nossa vida pertence a Deus, e como Paulo dizia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nisso aqui, Deus nos chama para viver essa aliança. Então, aí, falando daquela história das pessoas que Deus chamou para fazer aliança, ele tinha uma cabra, e Deus falou: você entra com a sua cabra, eu entro com o reino, que é tudo que você possa imaginar. E o homem ali preocupado com a cabra. Eu quero trazer para vocês uma passagem que Jesus, atravessando o mar da Galileia. Lembra aquela passagem? Que ele entrou no barco com seus discípulos e falou assim: passemos para o outro lado. E aí Jesus se acomodou lá, cansado, né, de tanto atender aquelas multidões todas, né? Ele dormiu. E aí veio uma tempestade furiosa. Aqueles ventos, né, batiam contra o barco, e é terrível aquela situação. E os discípulos ali preocupados, né, o barco vai virar, vou morrer, e não sei o quê, aquele desespero todo, e Jesus dormindo. Aí os discípulos falaram assim: não acredito, eu não acredito, nós aqui morrendo, quase morrendo, esse barco aqui afundar aqui, vai morrer todo mundo nesse vendaval, essa fúria do mar, e Jesus dormindo. Aí eles acordam Jesus e falam: mestre, não te importa que perecemos? Aí Jesus, né, deu-lhe umas broncas lá, né, e deu comando, o vento cessou, o mar se acalmou. Irmãos, qual é a situação? Aquelas pessoas não conheciam, discípulos de Jesus, não conheciam Jesus e não estavam tão preocupados com a sua vida, com a tempestade que estava vindo na sua vida, e não tinha se atentado para a palavra que Jesus tinha liberado. Qual a palavra que Jesus liberou? Passemos para o outro lado. Quando Deus dá uma palavra, nada pode impedir aquilo se cumprir. Então, o que acontece? Nós estamos vendo aqui os discípulos preocupados que eles iam morrer, esqueceram, né, que estava ali no barco Jesus, o próprio Deus, e que estava dormindo. Por quê? Porque o problema não era mais com a vida deles, porque a vida deles já estava garantida, né? Porque não morreriam, porque Jesus já tinha determinado na palavra: passemos para o outro lado. Então, irmão, na nossa vida, o que Deus está trazendo para nós é o seguinte: eu tenho aqui a missão, a visão de reino,
Mas é normal que as pessoas passem por tempestades, passem por lutas e se desesperam. Só que o problema é que esquecemos a palavra que foi dada a nós. Esquecemos que o Senhor já liberou a palavra para nossas vidas. Que nós não pereceremos. Ainda que a gente passe pelas águas, vocês não se afundarão, nós não afundaremos. A palavra é poderosa. Se você tem uma palavra na sua vida e você não recebe essa palavra como dada por Deus para a sua vida. Por exemplo, se aqueles discípulos tivessem atentado, que Jesus tinha falado, olha, passemos para o outro lado, eles estariam tranquilos. Pode vir a tempestade que for, Deus já falou que nós vamos passar. Então não tem problema. Então quando nós estamos falando nisso, vamos então para aquela palavra que está lá em Mateus 6,33. O que o Senhor fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ele está falando daquelas pessoas, das pessoas que estão ali preocupadas com o que vai haver de comer, de beber, de vestir, tal. E o Senhor está falando o seguinte, ó, para de pensar que eu estou cuidando de tudo isso para vocês. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se vocês estiverem buscando o reino de Deus, o foco for o reino, o resto, Jesus falou assim, você vai passar para o outro lado, né? Aquela sua luta não vai acontecer nada contigo, porque eu estou contigo. Jesus está no seu barco, então não tem que se preocupar com a sua vida. Agora, se Jesus não está no seu barco, então busque Jesus, né? Coloca Jesus de volta na sua vida. Urgente, né? Porque quando Jesus está no nosso barco, não há o que temer. Agora, veja outra situação. Lá no Getsemane, né? Depois da ceia, tinham acabado de cear. Jesus chamou Pedro, Tiago e João para orar. Se retiraram ali para o monte. E aí Jesus falou assim, ó, a minha alma está profundamente triste. Vigiai comigo. E o que aconteceu? Jesus se afastou para orar e voltou. Estavam os três dormindo. 3 vezes Jesus volta e eles estão dormindo. Aí Jesus fala o quê? Poxa, nem uma hora pudesse, Pedro, nem uma hora pudesse estar, né, vigiando comigo? Por que está acontecendo? Por que eu estou comparando a situação da tempestade com a situação do Getsemane? Porque Jesus estava falando o seguinte, me preocupa o reino. O reino, a humanidade, as pessoas que estão indo para o inferno. Né? É essa a preocupação. Não te preocupe com a sua vida. Lá no barco, estava todo mundo preocupado com a sua vida e Jesus estava dormindo porque a vida dele já estava resolvida. Jesus já tinha dado a palavra, passemos para o outro lado. Mas quando fala de reino, as pessoas vão dormir. Os discípulos vão dormir. Então nisso é que Deus está falando. Nós temos que acordar para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, porque Deus falou o seguinte, o resto já está resolvido. Quando o reino de Deus é prioridade na sua vida, quando você não vem à igreja só para você, quando você fala assim, eu vou lá para agradecer a Deus, eu vou lá porque eu sei que Deus tem um propósito, eu sei que a minha família ainda tem coisas para alcançar, nós queremos ser aquela bênção, ser tu uma bênção, em ti serão abençoadas todas as famílias, e ainda tem coisas para acontecer. Eu estou olhando o reino, né? Então você está com a visão de reino. Deus fala o seguinte, olha, o resto deixa comigo. Você não perecerá, porque Deus já deu uma palavra para nós. E o Senhor falou, eis que estarei convosco até a consumação do século. Ele falou, não vai ficar um minuto sem que eu esteja com vocês. Para aqueles que têm Cristo na sua vida. Então, nós estamos falando o seguinte, né? Que as pessoas, elas estão ali preocupadas, focadas com os seus assuntos, com as suas tempestades, com as suas lutas, e esquece a palavra, que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas, Deus já está falando o seguinte, né?
eu já estou cuidando. Então Deus já deu ordem a teus anjos a seu respeito. Nós sabemos que existem situações que parecem difíceis. Irmãos, quando você tem fé em Deus, eu vou falar aqui, mas vocês têm muitos testemunhos. Coisas que você não sabe como fazer, na hora abre, né, a solução para você. Quando você é fiel, Deus é fiel, mas você é fiel a Deus. Quando você tem a visão, né, de servir a Deus, não só para buscar as suas bênçãos, mas que a sua vida seja um portal para que outras pessoas, para que entre o Rei da Glória na vida de outras pessoas. É isso que Deus está buscando em nós, que nós sejamos portais eternos para que as pessoas recebam Jesus. Então, nisto, né, as pessoas olharão para nós e falarão assim, olha, essa pessoa é diferente, né? Essa pessoa não é, olha quem te viu e quem te vê. Então, Deus vai transformando a nossa vida, não importa se a gente é meio torto, mas Deus vai mudando, vai trazendo, e nós vamos fazendo, nos acertando para ser aquilo que Deus experimentou, experimentar o que nós quer que nós sejamos. Eu quero colocar aqui para vocês que Paulo, ele fala lá em Romanos 12, 2, ele fala o seguinte, não se conformeis com esse século, mas transformai as vossas mentes para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está falando o seguinte, não se conformai com esse século, mas começa mudando a sua mente. Ao invés de você ter a visão só das suas coisas, eu quero resolver o meu problema, eu vou lá para orar, quero pedir isso, pedir aquilo, tudo bem. Mas quando você fala o seguinte, né? Eu quero que a minha vida seja portas para que entre o Rei da Glória, né, na vida das pessoas que estão ainda em trevas. Quando nós temos isso aqui, nós começamos a mudar a nossa mente. Por quê? As pessoas buscam, né, primeiramente, eu estou indo lá porque eu estou com um problema, quero ver se Deus tem uma solução para mim. Deus falando, olha, fica tranquilo, busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque o resto Deus vai prover. Deus sempre proveu, Deus é fiel, Ele nunca nos desamparou. Então, muitas vezes, irmãos, a gente passa por lutas, lógico, Jesus falou, né, no mundo tereis aflição. Eu lembro aquela passagem de Jesus para Pedro, né, falando assim, Pedro, Satanás pediu para cirandar você. Aí Pedro, né, a Bíblia não fala isso, né, mas Pedro deve ter falado, mas o Senhor não deixou não, né? Aí Jesus fala assim, eu orei para que você, né, não caia, não desfaleça. Ou seja, Jesus, né, o Senhor não nos tira das situações, não evita que as coisas aconteçam, mas Ele nos tira nas situações. Então, às vezes, irmãos, tem coisas acontecendo com você para provar a sua fé. Se você está servindo a Deus, se você está buscando o reino de Deus e confia no Senhor, essa situação que está apresentando na sua vida, você tem que confiar que Deus tem o melhor para você. Deus, Ele vê Ele vê os nossos corações, Ele vê as nossas motivações, Ele sabe por que você está aqui hoje. Se você está com a visão de reino, ou se está olhando só porque você está com um problema que precisa ser resolvido. Deus está falando o seguinte, olha, não te preocupes, porque se você está na tempestade, eu já dei ordem, passemos para o outro lado, e a palavra de Deus já foi liberada a nós. E quem poderá impedir essa palavra de vitória, né? Quem poderá agir contra o braço forte do Senhor, se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Então não temas, não temas. Não importa que apareceu um diagnóstico, o irmão Fábio testemunhou aqui domingo passado, né, Fábio? De um diagnóstico que apresentou na vida dele lá, de um problema no rim, precisou extrair um rim. Evidentemente que quando essas coisas chegam, a gente balança. Mas quando a gente vai olhando para Deus
e vai vendo que Jesus está no barco, você volta a ter força, você volta a ter segurança, você volta a ter fé, né? Por quê? Primeiro, saibais, criais e entendais. Já está dado, Jesus já deu ordem a seu respeito. Então, se você tem esse entendimento, você não se apavora. Você sabe que Deus é fiel, nunca deixou de cuidar da sua casa, da sua família, nunca faltou pão. Davi falava assim, eu já fui jovem, hoje eu sou, né, idoso, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Eu nunca vi, irmão, uma pessoa que serve a Deus, que Deus não amparou. Então você tenha certeza que não é você que vai ser desamparado. Então quando nós temos essa certeza, aí vem aquela proposta, né? Então, Deus está falando assim, ó, muda a sua mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Para quê? Olha só, hein? Olha só, Deus está falando que nós vamos ter uma coisa maravilhosa. Se mudarmos a nossa mente. Não ficarmos olhando as nossas tempestades, as nossas lutas, mas olhar que Jesus está no barco e começar a olhar do outro lado. Quando eu chegar do outro lado, o que vai ser, o que eu vou fazer, né? Eu vou levar Jesus na vida daquelas pessoas. A minha atitude é um testemunho vivo de Cristo, vive em mim, né? Quando você fala o seguinte, olha, não importa, eu não vou abrir mão dessa verdade na minha vida. Então, você mudou a sua mente, porque muitos estão na igreja, irmão, eles vêm como aquela multidão, buscar a bênção. Mas o Senhor falou o seguinte, né? Mas quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então não é só buscar a bênção, né? Você tem que ter a visão de reino. Deus tem um propósito. Nós somos importantes para Deus. E Deus está falando o seguinte, né? Como é que está a sua missão, né? Aquilo para qual eu te chamei, você é a sua casa. Que o seu lar seja um lar de luz, que irradie luz para aqueles que estão em trevas. Então, aí, irmãos, eu vou falar para você. Conheceis, Deus fala o seguinte, se você mudar a sua mente, que é essa a proposta, transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós mudamos a nossa mente, nós vamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, quando ele veio, né, com uma missão, ele viveu a boa, agradável vontade de Deus. Por quê? Quando ele ensinava a palavra, ele ensinava que Deus é bom, que Deus trazia a visão de reino, ele trazia esperança para as pessoas. Então, olha como Deus é bom, que Deus perdoa, né? As pessoas tinham outra visão de Deus pela lei, e Jesus veio para completar a lei. Então, Jesus cumpriu a boa, né? Experimentou a boa vontade de Deus, que as pessoas soubessem quem é Deus. Quando ele curava os cegos, os paralíticos, né? Fazia milagre, curava os leprosos, ele experimentou ali a agradável vontade de Deus. Olha como é que deve ser agradável você ver uma pessoa sem esperança renovar para a vida, não é verdade? Olha, imagina testemunhar. E quantos milagres Jesus não fez. E ele experimentou a agradável vontade de Deus, que é tirar as pessoas da cegueira espiritual, da cegueira física, né? Libertar aqueles que estavam cativos. Mas, quando chegou na perfeita vontade de Deus, Jesus sentiu quão difícil é cumprir a perfeita vontade de Deus. Por quê? Para cumprir a perfeita vontade de Deus, tinha que completar a obra. E para completar a obra, não tinha jeito sem passar pela cruz.
Então, irmãos, tem muitas pessoas que estão na igreja que conhecem a boa, agradável, mas não conhecem a perfeita vontade de Deus. Como assim? Jesus, né, ele tinha que passar pela cruz, mas é naquela hora que ele foi lá orar, que ele pediu lá para os seus discípulos orar com ele, a palavra diz que a alma dele estava profundamente angustiada. Ele suava sangue de tanto sofrimento que ele estava imaginando, ele passar por tudo aquilo, mas não tinha jeito, mas ele orou: ó Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas, ele falou: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmãos, a perfeita vontade de Deus é que nós completamos a obra. Jesus veio para implantar o reino, ele veio para curar, para libertar, para salvar, mas a obra só se completaria se ele passasse pela cruz. Então, a perfeita vontade de Deus, irmãos, é a gente passar pela cruz. E passar pela cruz não é que você vai ser crucificado como Cristo foi ser crucificado, mas passar pela cruz é renunciar aquilo que você gostaria de fazer para você, para fazer para o seu irmão. Você já renunciou a alguma coisa? Você ia fazer um negócio muito prazeroso, aí alguém precisava de uma ajuda, você parou tudo e foi lá. Você já experimentou isso na sua vida? Essa é a perfeita vontade de Deus, que nós aprendemos a renunciar aquilo que nos dá prazer para servir a Deus. Mas pastor, nós não temos direito a ter prazeres, mas Deus falou o seguinte: aí você vai conhecer. Como Jesus, ele conheceu a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a perfeita vontade de Deus, ele suou tal, mas ele foi para a cruz. Jesus, a ele foi dado um nome que está acima de todos os nomes, um nome perante o qual todos os joelhos se dobrarão. Um nome mais lindo, entendeu? Então, nós estamos falando o seguinte: a nossa vida, Deus nos chama para transformar ela pela renovação da nossa mente, para ver quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Aí, irmãos, quando a gente fala quão boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, eu quero linkar isso com o fato de que ele só cumpriu a vontade de Deus quando ele disse: está consumado. Amém? Lembra que nós lemos no início? Ele checou toda a Escritura, com todo o sofrimento. A palavra diz lá que não havia mais nada a ser feito. Tudo que as Escrituras diziam, até o vinagre, que dizia que daria um vinagre, que ele teria sede e daria um vinagre. Jesus falou assim: opa, está esquecendo esse detalhe aqui. Até isso, ele submeteu para cumprir a perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a perfeita vontade de Deus? Que a sua missão seja cumprida aqui na terra, que você possa falar: está consumado. Eu quero, para finalizar, trazer aqui a lembrança daquele jovem rico, episódio do jovem rico que procurou Jesus. Lembra? Aquele jovem rico procurou Jesus e falou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para dar a vida eterna, Aí Jesus já deu uma rasgada nele lá, falou assim: bom mestre, por que me chama de bom? Se o único bom é Deus. Você sabe dizer por que Jesus nem a si mesmo considerou bom, a não ser Deus? É uma revelação muito importante. Jesus não estava errado, porque naquele momento, Jesus ainda não tinha completado a obra. O bom para Deus é quando se completa a obra, e não quando começa. Por exemplo, vou trazer uma comparação, Agora menos, mas no passado, quando alguém passava no vestibular,
fazia aquela festa. Entrei na faculdade, na universidade, né? Aí, quem passou por isso sabe que passar ali é só o começo. O duro, o detalhe que tem que aplaudir é quando ele termina, não é verdade? E Deus, quando Ele criou o mundo e todas as coisas, Ele fazia, haja luz, Ele viu que a luz era boa. Quando Ele fala assim, haja separação das águas da terra seca, Ele viu que era bom. Só depois da obra concluída que Ele falava que era bom, não é isso? Só depois da obra completada, Deus falava assim, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque aquele que não completa a obra não é bom. Então, irmãos, lembra, eu estava falando do dia em que, né, nós vamos ter que, todos nós, um dia haveremos de passar pelo julgamento. Jesus foi, pelo fato dele passar o que passou, Deus também deu a ele o privilégio de ser aquele que vai sentar no grande trono branco. E no último dia, né, nós passaremos lá. E é naquele dia, a nossa vida vai ser passada, né? Depois que você viveu todos os seus dias, naquele dia, a sua vida vai ser passada ali, como se fosse num telão, e Deus vai falar assim para você. Espero que Deus fale para você, para mim, para nós todos. Muito bom servo, bom e fiel. Vinde para o gozo do seu Senhor. Só depois é que Ele vai falar. Então, o que é bom? Jesus estava falando o seguinte para aquele jovem rico. Por que me chama de bom mestre, se o único que bom é o Senhor? Porque Jesus ainda não tinha completado a missão. Jesus ainda não tinha completado e experimentado a perfeita vontade de Deus, que era passar por aquela cruz e falar, está consumado. Então, irmão, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando que a nossa vida, Deus tem um chamado, e nós não podemos negligenciar o nosso chamado. Muitas pessoas param no meio do caminho. Então não adianta começar bem. Eu fui para a igreja. Eu aceitei Jesus, mas aceitou Jesus, mas não viveu, né, a vida que o Senhor nos chamou. Então, você vai poder falar, está consumado? Então, o que Deus está chamando? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está falando. Deus tem um chamado na nossa vida. Então, tem pessoas que vão fazer igual aquele jovem rico. Jesus falou para ele, né? Bom, depois de dar aquela esfrega nele, né? Que ele não era bom é só Deus. E aí, então, Jesus falou para ele, olha, você quer saber como é que faz para herdar a vida eterna, né? Obedeça aos mandamentos. Quais? Tal. Eu já faço isso tudo. Então, faz o seguinte, venda todos os seus bens, doa aos pobres. Renuncia aquilo que é mais importante na sua vida, para você. Porque o Senhor falou o seguinte, né? Ajuntais tesouro no céu, que lá o ladrão não rouba, a traça não corrói, a ferrugem não rói, também não extrai. Então, porque aonde está o seu coração, aí onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, tem pessoas, irmãos, que o coração dele não está em Deus, está no seu propósito, e não no propósito daquilo para qual ele foi chamado. Então, Deus está falando o seguinte, né? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Romanos 12, 2, né? Fala assim, não conformeis com esse século. Não aceite continuar assim, mas transformai pela renovação da vossa mente. Para quê? Desculpa. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Senhor está nos chamando para nós experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós só conseguimos, Jesus, ele só experimentou a perfeita vontade de Deus quando ele foi para a cruz. E o Senhor fala para nós também. Ir para a cruz, para nós,
é como para aquele jovem rico desfazer daquilo que o seu coração estava preso. Imagina que você tem aqui, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que tem uma pessoa que fala o seguinte: olha, eu gosto muito de ir à igreja, do ir ao culto, ouvir a palavra, louvar, tal, porém, eu gosto mais de tal coisa ainda, né? Porque quando está acontecendo tal coisa, aquilo ali é prioridade. Então, não é aquilo que a palavra chama para você fazer, né? Então, você não tem a visão de reino, você tem uma visão como aqueles discípulos estavam no barco. Uma visão da sua vida, do seu eu. Mas não foi por acaso que Paulo fala assim, né, para Timóteo: combati o bom combate, né, completei minha carreira e guardei a fé. Então, nós temos que combater o bom combate. Tem situações que às vezes vem provas assim para ver se você está mesmo firme em Deus. Mas quando nós não damos assim prioridade para a visão de reino, Deus está chamando a gente para acordar, transformar, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando nós terminamos aquela missão, quando nós chegarmos aquele dia, nós precisamos dizer: olha, Senhor, está consumado. Aquilo que Deus chamou para que nós fôssemos, você precisa de falar: olha, está consumado. Eu estou firme. E até, né, mesmo que você ainda não esteja 100%, você fala assim: não, mas eu vou colocar como prioridade na minha vida servir a Deus, buscar mais do que olhar para as minhas coisas, mas para buscar a visão de reino. Porque nisto Deus fala assim: você não imagina o que eu vou te abençoar. Você não imagina como que vocês vão, o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas isso nós precisamos fazer também a nossa parte, né? Transformar a nossa mente para conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos, agradecer a Deus.